que está reunido nessa exposição, né, tem uma questão do meu corpo, tem uma questão da minha identidade e tem uma questão, sem dúvida nenhuma, do luto, né, que foi a morte da minha mãe e do meu pai, que foi uma coisa extremamente marcante na minha vida, né. E durante o tratamento, tanto da minha mãe quanto do meu pai, foram guardadas as radiografias, todos os exames. E daí depois, quando meu pai veio a morrer, eu juntei tudo, misturei um pouco com alguns exames meus e comecei a construir essa instalação, no caso, né, que tinha muito a lidar com essa questão da morte mesmo. A série Momentos, ela surgiu posterior à morte do meu pai e da minha mãe, né? E desde pequena, eles, como eu nasci com problema congênito, desde os 2 meses, né, eu comecei a fazer várias cirurgias. E logo que o meu pai morreu, eu tive que fazer uma cirurgia do pé, daí deu mais um tempinho, eu resolvi me dedicar ao meu lado interior, né? Então eu passei por essa cirurgia totalmente estética, né, que me incomodava muito a questão do pescoço, né, e fui me dedicando a vários processos do corpo, né. Então teve a fase que eu resolvi corrigir o lábio, que eu tinha uma falha, daí depois eu comecei a usar uma lente por causa de um olho que tinha uma pele também branca, e daí eu me dediquei parecia que eu estava quase que vivendo esse luto com eles, né, de poder estar fazendo uma coisa que eles sempre procuravam fazer, que cada vez eu melhorasse mais, que eu tratasse do meu corpo, né. As peças, elas surgiram a partir do momento que eu tive que passar a usar um anel para fazer a correção de um dedo, né. Eu tinha feito uma cirurgia quando eu tinha 16 anos, só que no caso ela venceu, né. E eu até imaginei que ia ter que fazer uma outra cirurgia, mas eu consegui resolver essa questão através desse anel, que era uma órtese de plástico, que eu transformei em metal. E como eu me envolvi muito com essa imagem e fiquei muito admirada, eu resolvi trabalhar ela na forma de escultura, né? As camisolas fazem parte do enxoval da minha mãe. E quando ela veio a morrer, desmontando o apartamento dela com as minhas irmãs, eu encontrei essas camisolas. E daí logo me veio essa questão de que um dia eu gostaria de utilizar elas numa instalação, num trabalho, né? No caso, a menopausa foi justamente um período, né, o período desses últimos 5 anos, que eu operei o pé, daí depois tive que operar o outro pé, daí tive o ombro congelado, né, que você fica impossibilitada de movimentar. E justamente quando eu cheguei no médico para falar do ombro, eles falaram, uma das principais causas é a menopausa, né. E um dia eu estava tentando bordar, não consegui, porque também tinha pego todo o braço, ainda era justamente na fase que pegou o ombro, pegou o dedo também, então eu estava numa fase que eu não podia trabalhar demais, daí eu falei, não, podia ter um pouco de uma pausa, né, uma menopausa, né, em vez de ter que passar por todo esse processo. E um dia eu encontrei essa carta numa gaveta do meu pai, que era ele se correspondendo com o cirurgião plástico escocês, que veio durante 3 anos seguidos fazer uma cirurgia. Ele fazia cirurgias na minha mão e fazia cirurgias no rosto, né? E daí, numa das viagens, ele me trouxe essa porcelana, mas estava tudo separado. Na verdade, eu fui tentando reunir algumas coisas relacionadas ao corpo e daí eu fiz esse trabalho. E quando eu retomo essa questão do corpo e essa questão do meu pai e da minha mãe também, por causa desse processo de luto, eu conversei com o Ricardo, né, que foi o curador, e perguntei a opinião do que ele achava da gente colocar esse trabalho, porque eu acho que ele dava um início à exposição, né, quando fala dessa questão tanto do corpo quanto da mão, da manipulação.